Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje, início de semana, nós vamos estudar 1 João, capítulo 2, verso 5, onde se lê: Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E o trecho continua no verso 6, né? Mas hoje vamos nos reter aqui no verso 5. Queridos, novamente nós vemos a questão de obediência à palavra de Deus, de obedecer a Deus, como algo fundamental. Como nós já explicamos em lições anteriores, a obediência não salva ninguém. Por quê? Para sermos salvos por meio da obediência, teremos que obedecer perfeitamente. Para entrar num céu perfeito, requer-se uma obediência perfeita, né? Para ter acesso, ao ser mais perfeito e maravilhoso de todo o universo, que é Deus, né? Não se pede pouco, né? Pede-se muito, uma obediência perfeita. Entretanto, ninguém consegue obedecer perfeitamente, mas Deus nos resgata por meio de Cristo. Então a salvação é por meio de Cristo. Então obedecer não salva ninguém, mas é o sinal de que a pessoa está salva, né? É o sinal de que aquela pessoa realmente foi tocada por Deus e ama a Deus. Lá em Ezequiel capítulo 36, verso 25 diz: Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei. Veja que é Deus falando. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então veja, não somos nós que nos purificamos, não somos nós que somos perfeitos, nós somos purificados por Deus. Ele toma essa atitude de nos purificar. E o trecho continua: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Veja só esse último trecho, queridos. Deus primeiro nos purifica, depois o que ele faz? Porei o meu espírito em vocês. Depois ele entra em nós pela sua presença. E o que acontece? Ele diz: eu os levarei a agirem segundo os meus decretos. Eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Então está aqui o processo de salvação, queridos. Primeiro ele nos purifica, depois ele nos enche com a sua presença, ele nos toca, ele habita em nós e com isso nós conseguimos a força dele, o mover dele para a gente conseguir obedecermos, termos uma vida de caráter. Então veja, a maioria das religiões dizem: obedeça e Deus vai te perdoar. O cristianismo não, é o inverso. Deus te perdoa, aí ele coloca a presença dele em nós e aí nós obedecemos. Então nós obedecemos não é para sermos perdoados, nós obedecemos porque fomos perdoados, E como forma de agradecimento e por amor a Ele, por dedicação a Ele, por gratidão a Ele pelo que Ele fez por nós. Então está aí o processo de salvação, Ele nos purifica, Ele nos dá capacidade, nos enchendo com a sua presença, que a gente sente quando o adora, e aí a gente consegue obedecer. Lá em João capítulo 14, verso 21, Jesus diz: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quando a pessoa ama a Deus, queridos, ele quer se parecer com Deus, quer honrar a Deus, quer agradar a Deus, quer ser parecido com Deus, que é um ser maravilhoso e bondoso, e a gente começa a obedecer os mandamentos para sermos parecidos com Ele. Então, está aí o princípio, é por isso que nós lemos, aquele que obedece, se alguém obedece a sua palavra, o que acontece? Nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. E aqui está um trecho um pouco estranho, Nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Por que isso, queridos? Veja que está falando não do nosso amor por Deus, mas está falando do amor de Deus. E o que o amor de Deus faz? Qual que é o objetivo do amor de Deus, queridos? O objetivo, o amor de Deus, que Ele fez? Ele nos enviou Jesus Cristo para nos salvar. Só que essa salvação acontece como? Acontece quando a pessoa recebe a Jesus como seu Salvador, se converte, e aí acontece o quê? Essa pessoa é salva e acontece. Então o objetivo do amor de Deus acontece. A palavra aqui traduzida como o amor de Deus é aperfeiçoado, se a gente for ler no grego, lá está escrito teleos, que quer dizer o quê? Que o amor de Deus é realizado, é consumado. É a mesma palavra aqui que Jesus grita lá na cruz: está consumado.
Lá ele diz, né, aí tem uma conjugação verbal, ele fala tetelestai, então está consumado. E aqui o que está dizendo? Aquele que obedece à palavra de Deus, nele o amor de Deus está consumado, ou seja, realizou-se, se cumpriu, né, foi consumado o objetivo de Deus em nós, do amor de Deus em nós. O que o amor de Deus nos quer? Ele nos quer, né? O amor de Deus quer nos salvar. E essa salvação se consuma, né, se realiza, completa-se, né, chega ao estado de perfeição quando a pessoa obedece. Por quê? Porque concluiu todo aquele processo. A purificação, né, que Deus nos purifica, depois ele coloca o seu Espírito, a sua presença em nós, e aí nós obedecemos. Então passou-se por todas as etapas, então foi o quê? Consumado. Se cumpriu, se realizou, o objetivo do amor de Deus, que era nos salvar. Então, está consumado, né? Essa é a grande prova que fomos salvos, quando começamos a obedecer e a ter um caráter moldado por Deus. Uma outra coisa interessante que nós vemos aqui nesse verso, queridos, é que nos versos anteriores nós estávamos falando sobre conhecer a Deus, né? Assim sabemos que o conhecemos, etc. Mas veja que esse verso muda o tom. Ele não fala mais sobre conhecer a Deus, fala desta forma sabemos que estamos nele. Veja que agora muda o patamar, é algo mais profundo. Não é apenas conhecer sobre Deus, agora é ter Deus em nós. Nós estamos nele. Então é algo superior ao mero conhecimento sobre Deus, né? Os gnósticos, eles buscavam muito o conhecimento. Achavam que isso era o máximo, isso era o mais importante, isso era o top, né? Mas veja que o apóstolo João, ele muda aqui dizendo, olha, mais do que conhecer a Deus é você estar em Deus. Mais do que apenas conhecer a Deus de ouvir falar, é experimentá-lo. É ter a presença de Deus, é nós estarmos nele. É algo mais profundo, é algo que te leva à intimidade, a ter comunhão com Deus. Não apenas ler sobre Deus em um livro, ler sobre Deus, né, em conhecimentos, é ouvir falar sobre Deus. Não é você ter experiência, você com Deus. Porque quando você conhece a Deus apenas de ouvir falar, você pode até perder sua fé, né? Porque quem sabe uma pessoa te enganou, ou enfim, era só uma história contada. Agora, quando você conhece a Deus de perto, quando você experimenta a Deus, né? Você conhece a Deus de experiência sua, não é alguém te contando. E aí muda, como que eu vou perder a fé se eu o conheci e eu tive contato com Ele, eu tive comunhão com Ele? Não tem como alguém dizer que Deus não existe para mim, porque, me perdoe, meu querido, eu conheci a Deus e tive contato com Ele. Então isso não é mais uma questão para mim. Lá em João capítulo 17, na oração de Jesus, né, que é a oração que Jesus faz pelos seus apóstolos e por nós, ele diz no verso 20, minha oração não é apenas por eles, né, é Jesus falando com o Pai, não é apenas por eles os apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, eu e você, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Veja a comunhão, querido, de Jesus com o Pai. Tu estás em mim e eu em ti. Essa é a comunhão máxima, né? Agora, o que Jesus nos chama? Ele fala que eles também estejam em nós. Veja, essa comunhão máxima, essa comunhão cheia de amor entre Jesus e o Pai, que ele fala, como tu estás em mim e eu em ti, ele nos chama para entrar nessa comunhão. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles. Veja o que Jesus diz, eu neles. Então veja, o propósito de Deus não é apenas ter um conhecimento sobre Ele, mas que a gente tenha uma comunhão profunda com Ele. E no verso 26, Jesus diz, eu os fiz conhecer o teu nome. Veja só, Jesus realmente apresentou a nós Deus, né? Ele nos explicou como Deus pensa, como Deus age, etc. Ele fala, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Então, o conhecimento sobre Deus é importante, a gente aprende nas Escrituras e a gente continua aprendendo até o fim da vida. Agora, qual que é o objetivo desse conhecimento, queridos? É apenas para instigar a nossa curiosidade, né? Para que a gente tenha uma instrução? Não, o objetivo é, Jesus diz, fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que... Ou seja, qual é o objetivo? A fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Veja, queridos, o conhecimento é uma etapa importante, mas é uma etapa inicial.
Depois que você ouve falar sobre Deus e lê sobre Deus, o objetivo disso é que o amor de Deus entre em nós e Jesus entre em nós. A presença dele se manifesta dentro do nosso coração. Então, superior ao conhecimento, superior, a entender os mistérios do reino espiritual, é você ter amor por Deus, e o amor de Deus está no seu coração, e você ter contato com Deus, ter comunhão com Ele, sentir a presença dEle e ver o agir dEle em sua vida. É por isso que em 1 Coríntios 13, 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento. Veja só, olha o que os gnósticos tanto queriam. Mesmo que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Então, mero conhecimento não basta. Deus não é para ser estudado, é para ser vivenciado, é para ser desfrutado, é para se ter comunhão com Ele. Conhecimento é bom, importante, mas é uma etapa inicial. Se nós não tivermos amor, não tivermos essa experiência com Deus, essa intimidade com Deus, sem o Espírito de Deus, como é que nós vamos obedecer? Então, esse é o objetivo, que nós venhamos a estar nele. Verso 5 de 1 João 2. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, se realizou, se cumpriu, foi consumado. E desta forma sabemos que estamos nele. Que, querido, que nesse seu dia, em toda a sua vida, você esteja em Jesus, esteja em Deus, que Ele possa estar te guiando, te fortalecendo e te conduzindo. Meus amados, muito maior do que o conhecimento é nós termos comunhão com Deus. E que a gente busque isso a cada dia, que você tenha isso nesse seu dia. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.